E obrigado por participar no nosso webinar no dia de hoje. Meu nome é Marcos Francisco e estamos aqui com Diana Morante, nossa gerente de marketing de mercados verticais na Ricoh América Latina. A Ricoh é uma provedora líder em serviços educacionais com mais de 8 décadas de história e fornece soluções inovadoras, tem uma incomparável cobertura na América Latina e no mundo, mantendo-se na vanguarda para oferecer aos seus clientes uma maior produtividade e sustentabilidade. Nós vamos um pouco hoje falar sobre STEAM Lab, que é uma das nossas soluções de educação, e eu vou apresentar para vocês agora quem é que vai estar falando com a gente hoje. Nós temos esse slide aqui em espanhol, mas a apresentação vai ser em português. Nós temos eu como moderador, a Diana Morante também está como moderadora nesse webinar com a gente. Nós temos o Emanuel Campos, que é o nosso consultor em STEAM, e temos também Camilo Barreira, que é o nosso gerente sênior do Vertical de Educação para a América Latina. Eu vou apresentar para vocês, vou falar para vocês um pouco sobre o Emanuel Campos agora. O Emanuel é formado em Tecnologia Mecânica pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC, Gestão em Marketing pela Universidade 9 de Julho e Tecnologia da Computação na Universidade Claretianos. Ele trabalha com impressão 3D desde 2000, quando iniciou um estágio como representante da Stratasys no Brasil, e continua a explorar esse universo até hoje, né? Desde 2014 ele vem trabalhando com desenvolvimento educacional, quando conheceu a STEM, e continua a disseminar essa nova modalidade educacional. O Emanuel é casado, tem filhos gêmeos e atualmente vive aí na costa de Buenos Aires, por isso que ele também nos ajudou com o webinar em espanhol que nós tivemos hoje mais cedo. Ele atua como consultor em ações STEAM e outras tecnologias de sala de aula. Atualmente ele colabora com a Ricoh também nessas iniciativas STEAM na América Latina. A outra pessoa que vai estar participando com a gente logo após o Emanuel é o Camilo Barreira, que é o nosso gerente sênior de educação na América Latina, tá? Estudou administração e marketing e teve toda a sua carreira, desenvolveu toda a sua carreira na Ricoh, a empresa na qual ele ingressou em 1989. E já ocupou vários cargos com a gente, já foi diretor comercial no Chile, já foi diretor de vendas e marketing para a América Latina, e recentemente ele é responsável pela expansão da vertical de educação na Ricoh, a nível de regional, né, na América Latina, e está trabalhando em diferentes projetos de STEAM, Creative Lab, sala de aula inteligente e de colaboração na sala de aula com diferentes faculdades e universidades na América Latina. No webinar de hoje, nós vamos falar um pouco sobre STEAM como uma solução integrada. Basicamente, a Ricoh STEAM Lab é uma solução que utiliza os melhores recursos didáticos, tecnológicos e de formação para desenvolvimento de inovação e liderança educativo nos colégios da América Latina, né? Isso é o que o STEAM Lab se propõe a fazer. Como nós sabemos, 65% das crianças de hoje em dia trabalharão em empregos que ainda nem existem, e o que significa uma mudança no modelo de negócios e na forma como o ensino deve acontecer nas escolas, né? Então, a Ricoh está se antecipando a esses empregos que ainda não existem e está introduzindo aí várias áreas que integram as diferentes áreas do conhecimento, pode ajudar a desenvolver algumas habilidades para o futuro nessas crianças, né? Para quem não sabe o que é STEAM, basicamente, como acabei de dizer, é a nova força de trabalho, né? Nós estamos falando de STEAM, significa ciência, tecnologia, engineering, arts and math, ou seja, então ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Esse é o significado da sigla STEAM. Nós vamos agora, então, ver um vídeo que nós temos em português, e aí, logo depois do vídeo, nós começaremos aí com o Emanuel Campos, que vai conduzir o webinar de hoje.
Segundo o Fórum Econômico Mundial, estima-se que 65% das crianças que ingressam hoje nas escolas primárias trabalham em empregos que ainda não existem. Como podemos preparar os profissionais do futuro, sabendo que a transformação digital impulsiona o novo mundo do trabalho? A responsabilidade recai sobre nós, como instituições educacionais, pais e as próprias crianças que enfrentam esse futuro. 80% das carreiras que mais crescem estão previstas na indústria 4.0, que requer habilidades em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. As carreiras nos campos da STEAM estarão entre as mais bem pagas. Para alcançar as competências do século XXI, os estudantes de hoje precisam desenvolver suas habilidades de pensamento crítico, trabalho em equipe, resolução de problemas, comunicação e criatividade. A RICO oferece a solução integral que inclui o treinamento do professor para que o educador conheça a robótica e o STEAM. Também inclui uma progressão curricular do jardim de infância ao ensino médio na língua local, e os instrumentos pedagógicos, laboratórios, equipamentos e conteúdos. Tudo integrado a um único provedor, a RICO. Com a solução RICO STEAM Lab, os alunos se interessam mais em engenharia e ciência, desenvolvendo também habilidades sociais. Os professores alcançam maior confiança, interesse e participação de seus alunos, e os pais ficam satisfeitos e motivados com a educação que seus filhos recebem. O reitor da instituição de ensino considera o STEAM como uma inovação que melhora a eficiência e a motivação do ensino. RICO, seu aliado estratégico para realizar a transformação educacional e promover o pensamento inovador em sua instituição. Perfeito, voltamos então ao webinar e vamos começar agora com o Emanuel Campos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Emanuel Campos e eu trabalho, como já foi dito, há 18 anos com impressão 3D. Costumo brincar que há 18 anos tenho pregado as palavras do Senhor impressora 3D de porta em porta, mas mais importante do que isso foram os últimos 4 anos, quando a nova proposta educacional STEAM ou STEM surgiu. E ela é muito importante porque nós vivemos nesse momento de indústria 4.0, onde os empregos estão sendo reinventados e nós não sabemos quais serão os empregos do futuro. Então, como nós formamos um profissional para este futuro? Nós podemos formar uma pessoa que esteja apta a se adaptar para qualquer que seja o futuro. E para isso, nós temos que ensinar uma educação que seja criativa, que seja multidisciplinar, para tornar as pessoas aptas a se adaptarem a quaisquer que sejam essas vertentes. Essas, contudo, não são as únicas variáveis que nós temos em questão. Quando nós olhamos a proposta da nova educação, nós observamos que existe motivações internas e externas para que isso aconteça. Então, o que são as motivações externas? As externas seriam a própria indústria 4.0. No momento que tantos termos novos se encontram no pátio industrial, como Big Data, inteligência artificial, IoT, a Internet of Things, Internet das Coisas, se encontram, nós temos robôs que trabalham de uma forma tão autônoma e coordenada que a presença humana na fábrica nem sequer é necessária. Ao contrário, passa a ser um incômodo, um limitador da produção e sua velocidade, ou um risco para o ser humano. E nesses meios, a nova fábrica já prevê, até como piada, que ela vai ter no máximo como funcionários um ser humano e um cachorro, né? O ser humano alimenta o cachorro e o cachorro impede o ser humano de entrar na fábrica e incomodar os robôs. Agora, se isto é uma verdade inexorável, que já é realidade com fábricas como a Adidas, como a Ford, como a Philips da Holanda, com a Dark Factory,
O que resta para o resto de nós? Como nós podemos entrar nesse mercado? Pois bem, os robôs, por mais capazes que são, e eles já são capazes de muita coisa, ainda lhes falta algo. Deixa eu exemplificar com esse caso do Chemical in McDonald's French Fries Could Cure Baldness. As químicas da batata frita, do óleo da batata frita, podem curar a calvície. Esse é um estudo que foi conduzido pela empresa que ela produz o óleo para a batata frita, para fritar a batata, e ela, cansada de receber processos, moções públicas contra seu óleo, com alegações de que causa câncer e tudo demais, eles optaram por produzir um estudo e ver se nesse óleo, no químico do óleo, realmente não havia nenhuma substância e encontraram, cruzando com bancos de dados de outras empresas, a cura da calvície. Agora, o encontro dessa tecnologia se deu através do uso do IBM Watson, a inteligência artificial da IBM, que já conseguiu ganhar no xadrez, no Go, no Jeopardy, um jogo de perguntas e respostas, bem estilo Silvio Santos aqui do Brasil. E ele tem como característica, essa inteligência artificial, cruzar dados não parametrizados, ou seja, ela consegue cruzar dados que não estejam no mesmo formato para encontrar informações. No momento como a inteligência artificial começa a encontrar patentes, o que resta para o meio acadêmico? Pois o meio acadêmico sempre viveu do círculo virtuoso, né? Nós temos um seriado de TV que exemplifica o que é o círculo virtuoso. Se nós olharmos para o Big Bang Theory, nós vamos ver que são pesquisadores que vivem do trabalho realizado em faculdade, vivem das pesquisas que realizam para clientes externos à faculdade. A faculdade ganha dinheiro da pesquisa. Uma empresa pequena que não teria verba para uma área de pesquisa e desenvolvimento aloca à faculdade, e nesse círculo todo mundo ganha. Quando aquela empresa pequena lança um produto, ele é um sucesso e ela cresce, ela contrata aqueles professores e alunos da universidade para ela. Ela já não precisa mais subalocar ou terceirizar a área de pesquisa. E esse vazio que fica na faculdade é preenchido por novos professores e novos alunos que chegam livres de vícios, com a cabeça fresca de ideias. Pois bem, esse círculo virtuoso ele pode ser rompido no momento que uma inteligência artificial começa a conduzir pesquisas. Mas tem algo que ela não faz ainda. A inteligência artificial, ela ainda não tem, não sabemos por quanto tempo, a chama da curiosidade pela curiosidade, que é algo inerente ao ser humano. Somente uma motivação de o que acontece quando eu faço isso e isso. Nós encontramos soluções. E aí entra essa parte das novas profissões e esse casamento com o fato de que sejam pessoas multidisciplinares, que conheçam várias disciplinas e que possam cruzar dados, talvez pela motivação de encontrar um emprego, talvez pela motivação de curiosidade apenas, e encontrem um produto. Bom, quando a gente fala de profissões que devem desaparecer, nós temos operadores de telemarketing, advogados no primeiro nível, árbitros de futebol, nós vimos na Copa do Mundo deste ano, e essa matéria é anterior à Copa do Mundo, que a inteligência artificial e a análise de computador já está provendo, né, esses dados. E devem surgir empregos dos mais escalofriantes possíveis, desde especialistas de smart houses, projetistas de impressoras 3D, projetistas para a realidade virtual, mas isso é só uma tendência. Nós não sabemos se esses empregos vão de fato existir. Embora quem está olhando aí na lista e vê fazendeiros urbanos e lembra do que foi a greve dos caminhoneiros no Brasil no início de 2018, sabe do que eu estou falando. Como você não queria que seu vizinho plantasse batatas naquele momento, né? Quando o mercado só tinha suco de soja. Era aquela coisa triste. De fatores internos à educação, nós acabamos de ver os fatores externos. Uma nova indústria, a indústria 4.0, e a incerteza de qual vai ser o emprego do futuro. Quando nós olhamos os fatores internos para uma nova educação, nós temos os dados do PISA, por exemplo. O PISA é o Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes. Ele é realizado, como se supõe, em diversos países, e ele trouxe dados que são muito preocupantes da última pesquisa. Para começo de conversa, 50% dos estudantes que se destacaram estão em Estados Unidos, China e Japão. Isso não é por um acaso. São países que já introduziram ou já usam em mais de seus 50% do ensino privado ou público a educação por projetos, uma educação com base no aprendizado fazendo.
No Brasil, América Latina e Caribe, os dados foram até bonitos para o Brasil, né? Já que de toda a América Latina e Caribe, 69% dos estudantes que se destacaram são brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aqui que nenhum estudante foi todo pleno, o que significa que nenhum estudante foi bem em todas as disciplinas. O que também traduz para nós que nenhum estudante foi bem por causa da escola. Ele foi bem por aptidões pessoais. Um tinha habilidades e aptidões para matemática, o outro para história, o outro para idiomas, e nenhum deles conseguiu ir bem, porque nós não temos um ensino que valorize ou que use a habilidade que esse camarada tem, esse estudante tem em certa disciplina, e ele consiga transpor a forma, a facilidade que ele tem de aprender história para matemática, por exemplo. E isso acontece porque as disciplinas ainda são vistas como instituições totalmente independentes. Né? Aqui um retrato mais bem pintado, mais detalhado da América Latina e Caribe. Não se animem com o resultado, tá? Porque a pesquisa do início deste ano no Brasil revelou que 60% dos brasileiros sequer terminaram a prova, porque não houve tempo, porque abandonaram. Então nós devemos cair muito neste dado, nesse gráfico do PISA. Então nós temos uma motivação interna também, que é a nova educação, né? Ainda olhando sobre isso, a FADASP fez uma análise bem interessante no Brasil. 33% do tempo de aula é gasto em coisas que não são aula, né? Entre chamadas, entre atividades de lazer, entre reuniões com pais e mestres, entre feiras, festas e gincanas. E mais de 60% dos professores revelam ter problemas com mais de 10% da sala. Para ter uma ideia, no Japão, apenas 10% dos professores dizem ter problemas com um ou alguns alunos. Então, nós temos uma sala também que não se adequa, que não se encaixa com a disciplina. Segundo o chefe de planejamento da Unesco, nós precisamos repensar o sistema educacional tradicional, oferecendo a jovens e adultos oportunidades de aprendizagem para toda a vida. Aos jovens, sobretudo, uma pedagogia ativa e que relacione-se aos seus interesses. Desculpem usar a apresentação como teleprompter para ficar lendo o que está escrito, mas essas palavras são muito importantes, porque elas nos dão um norte do que vai se formar a STEM, que é justamente uma educação por projeto relacionada à tecnologia, que ao invés de tirar os dispositivos móveis das mãos dos estudantes e deixá-los de castigos por 4 horas, olhando para uma pessoa falando em frente a uma lousa, eles levam a aula para dentro destes dispositivos. E meu objetivo hoje é dar o exemplo de uma aula. Como a tecnologia ela tem que ser fundamental e invisível. Eu brinco que nessa proposta de fazer atividades por projetos, muitas pessoas têm medo que a aula vire uma aula sobre tecnologia, né? Ah, a gente tem impressora 3D na sala de aula, então a aula é uma aula sobre a tecnologia, é uma aula sobre impressoras 3D. Não, ela tem que ser, a tecnologia tem que ter o mesmo papel do ventilador, da lousa e das mesas. Sem elas a aula é incômoda, mas a aula nunca é sobre elas, né? Isso porque a educação ela tem que ser prática, ela tem que ser orientada a projeto. Se nós olharmos esse gráfico, nós vemos que 90% daquilo que fazemos, nós nos lembramos depois de 90% daquilo que fazemos depois de 15 dias. Ao passo que aquilo que nós apenas lemos, nós lembramos de 10%, a menos que seja algo extremadamente no nosso interesse, né? Então, por isso a educação por projeto, a educação fazendo. Soma-se a isso algo que é fundamental para a educação brasileira. A nova Base Nacional Comum Curricular, aprovada em julho deste ano de 2018, ela estabelece que todo órgão educacional fundamental e colegial, segundo grau, até dezembro de 2021, tem que incorporar as aulas de ciências puras em um espaço de laboratório. A nova determinação diz que estas aulas não podem mais ter um espaço de aula físico comum e um laboratório para aula eventual. A aula tem que ser feita lá, dentro de um outro grande, complexo pacote de leis. Em síntese, o que essa lei traduz é que as aulas devem ser de cunho prático, para que os alunos tenham um aprendizado por experimentação,
guiados pelo seu próprio interesse e conduzidos ao seu ritmo. Essa apresentação será disponibilizada, eu deixo o link do canal do YouTube do Ministério de Educação e Cultura do Brasil, MEC, para que vocês depois acessem e vejam o histórico de aprovação desta lei, que ela é um motor importantíssimo para a nova educação. Dentro dessa nova educação, o Camilo vai falar com mais calma sobre a sala de aula e suas ferramentas que ela oferece, mas eu quero falar por um segundo do layout da sala de aula, onde é um espaço que nós temos o professor fora do foco. Os alunos ficam orientados dentro do seu grupo de trabalho e o professor passa a ter um papel condutivo. Ele deixa de ficar num púlpito ao centro de atenção dos alunos, mas ele passa a ser consultivo aos grupos no desempenho de suas atividades. O que não é visível aqui, né? Porque nós temos a impressora 3D, nós temos o laboratório de robótica, nós temos a lousa inteligente, os laptops com os alunos próximos à professora. O que não é visível aqui são outras ferramentas como o de internet, micronuvem que a Recall oferece. Mas eu quero agora falar da aula, né? Porque nós falamos muito da importância da STEAM e as pessoas se perguntam, é difícil dar uma aula STEAM? Ela está dentro do construtivismo, ela está dentro do estímulo e resposta do Pavlov. Qual é? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Emanuel. Sim, cortou um pouquinho, mas estamos te ouvindo. Emanuel, Max, ¿tú nos escuchas? Escucho. Emanuel? Emanuel, Sumiu o parece que som. lo perdimos. Sim, parece que perdemos aqui o Emanuel. Deixa eu Aí ver está. se... Olá, Emanuel, agora te escutamos. Te escutamos agora. Desculpem, estamos sujeitos a essas variações. Justo quando eu falava de internet, a internet nos dá essa rasteira. Pois Ok. eu já falei bastante da sala de aula. Eu queria falar para vocês agora sobre como é uma aula STEAM. Que as pessoas me perguntam, é difícil dar uma aula STEAM? Ela é baseada no construtivismo? Ela é baseada no estímulo-resposta do Pavlov? O que baseia a educação STEAM? Como é uma aula STEAM? Como eu falei, é uma aula onde a tecnologia ela é importante, ela é fundamental e ela é invisível. Nós temos diversas aulas dentro da nossa plataforma, publicadas no Thingiverse, já prontas em inglês, mas a Recall ela oferece muitos desses materiais hoje prontos e tabulados para ela. Uma aula que eu queria citar para vocês é a aula do Castelo Minecraft. Nesta aula, nós temos, por exemplo, os alunos estimulados a se dividirem em clãs, não em grupos, mas em clãs, porque eles vão ter uma aula de recreação na qual eles vão se dividir e criar o seu castelo dos sonhos no Minecraft. É uma aula livre, é uma aula que eles estão livres para criar, brincar, fazer aquela bagunça, né? Aquela ameaça de incêndio na escola. Só que quando eles terminam isso, nós imprimimos esse castelo do Minecraft em 3D, pode ser overnight, pode ser ao longo da noite. E nós usamos esse castelo para as outras disciplinas. Nós vamos para a matemática, por exemplo, para estudar a correlação de área, perímetro e volume. Por que castelos diferentes em área têm mesmos volumes? Por que perímetros diferentes da mesma área? Cada grupo estuda o seu castelo que criou e compara com os dos amigos. Nós vamos para a aula de física, onde nós estudamos a polia, correia, roldana, e aprendemos como esses objetos eram construídos, né, ou como os castelos foram construídos na Idade Média, usando estas tecnologias, por assim dizer, primitivas, e simulamos como seria construir os próprios castelos deles, dando um peso imaginado às pedras que compõem o castelo deles. Em história, nós aprendemos para quem e por que os castelos eram construídos, e os alunos vão mantendo um vínculo e um paralelo com a história. Em português, nós solicitamos que os alunos façam uma redação, contando a história do seu castelo, quem são cada um deles dentro do seu clã, como eles montaram esse castelo. E, por fim, em educação artística, nós pintamos o castelo, fazemos uma maquete, um diorama, e recepcionamos os pais para que os alunos contem tudo o que aprenderam sobre castelos para seus pais.
Foi uma aula que nós envolvemos idioma, física, matemática, história, educação artística, usando a tecnologia, mas ela ao mesmo tempo foi um objeto que foi impresso, fruto de uma aula recreativa. E ela fez um vínculo com o conteúdo, porque cada aluno, quando aprendia o conteúdo, ele estava estudando o próprio castelo, ele estava imaginando sobre o próprio castelo. Então, este é um exemplo muito simples de aula, né? E ele traz uma ferramenta CAD, por assim dizer, o Minecraft, que as crianças já sabem diretamente de berço como operá-lo. E nós temos uma ferramenta que é simples até para os professores aprenderem também. Então, esse é um exemplo do que eu quero dizer para uma aula de projeto. Se nós ainda fizermos uma competição, ou dermos um tom de competição aos alunos, quem fizer o melhor castelo, ou quem fizer a melhor redação na próxima aula ganha um prêmio, você vai ver os alunos melhorando o seu castelo no Minecraft em casa, aplicando a teoria que eles aprenderam de física, aprendendo a teoria de matemática, história, o texto, para fazer um melhor castelo em casa, porque querem ganhar na próxima aula o prêmio, que eles querem ter o melhor castelo do grupo, da sala. Então nós estamos estimulando que o ensino ele seja quase acidental, guiado pelo próprio interesse do estudante. Existem milhares de ferramentas para isso, grande parte delas gratuita e que sequer rastreia ou pede um cadastro dos alunos, tá? Ferramentas que convertem 2D para o 3D, como o PIC-SVG, ferramentas como o Turtle Blocks, que permitem programação, e todas as ferramentas que a Rico oferece, já guiadas e orientadas para o professor incorporá-las à sala de aula. Isso é um pouco do que eu queria dizer para vocês, é um pouco da minha vivência em sala de aula, dos projetos que eu tenho trabalhado, e um pouco do que é a educação STEAM. E eu espero de verdade ter contagiado cada um de vocês para que vocês queiram repetir este projeto em suas instituições. Obrigado pela atenção. Eu devolvo a palavra ao Max ou ao Camilo. Obrigado, Emanuel. Nós vamos agora com o Camilo Barreira, nosso gerente do Vertical de Educação na América Latina. Adiante, Camilo. Graças. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Max. Yo voy a hablar en español, voy a hacer la presentación en español, voy a hablar lentamente con el propósito de que me puedan comprender. Como hemos visto durante la presentación de Emanuel, tenemos una nueva tendencia y una serie de retos en toda la sociedad y en América Latina también, por supuesto, que están siendo generados por una transformación en las industrias y en las empresas. Esa transformación implica el uso de la robótica, la impresión y el diseño 3D, la computación en la nube, el Internet de las cosas, la realidad virtual y la realidad aumentada como herramientas de transformación dentro de las empresas. Y por supuesto, esto requiere profesionales que tengan la capacidad de manejar estas herramientas, entenderlas y aplicarlas a procesos productivos empresariales. Entonces, esto plantea un nuevo reto en la educación, que es sistemas educativos que respondan a todas esas tendencias y que respondan a la industria 4.0. En concreto, queremos sistemas educativos 4.0, docentes 4.0 y estudiantes 4.0, que puedan aprender haciendo, cambiando y transformando sistemas educativos y hacerlo desde la primera infancia para asegurarnos que los niños desde la más temprana edad puedan desarrollar sus habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedan encontrar entornos de trabajo colaborativos y personalizados, que les den acceso al conocimiento y que los convierta en creadores de innovación. Para lograr ese cambio en nuestros estudiantes y en nuestros sistemas educativos, los rectores y las instituciones educativas enfrentan retos. Y el primero de ellos es la planificación estratégica de mediano y de largo plazo. En concreto, poder contar con un plan curricular institucional que esté adecuado y que dé respuesta al nuevo tipo de habilidades que requieren los trabajadores del futuro.
y en particular preparar a los estudiantes con las habilidades que ellos van a requerir para poder acceder a las carreras profesionales de su elección. Esta planificación de mediano y largo plazo requiere recursos docentes, recursos didácticos y por supuesto recursos tecnológicos. La propuesta de RICO es equipar laboratorios y llevar a la realidad las expectativas de la sociedad mediante laboratorios en colegios donde podamos asegurar la calidad de la educación, poniendo al alcance de profesores, estudiantes, padres de familia y de toda la comunidad las herramientas y recursos tecnológicos, didácticos y pedagógicos que creen entornos educativos modernos e innovadores y que al final permitan hacer realidad la implementación de un modelo STEM como un ecosistema y un entorno pedagógico acorde a las expectativas de la educación superior y del mundo laboral. Esas expectativas las podemos resumir como no solo tener profesionales y estudiantes bien formados en conceptos académicos, sino que además respondan a las exigencias universitarias y profesionales con habilidades tales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad, de manera que estén capacitados para identificar problemas reales y que sean posibles de solucionar, y que lo hagan aprendiendo a partir de proyectos y de retos, donde puedan ellos promover sus habilidades para discutir, jerarquizar, buscar causas y efectos, que tengan espacios donde ellos puedan desarrollar estas habilidades para generar asombro, solucionar, comunicar y, en resumen, ser profesionales más integrales, con habilidades que les permitan ser innovadores y ofrecer respuestas a los problemas de la vida real y de la sociedad actual, a través del uso de herramientas tecnológicas y de la aplicación del conocimiento en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que es lo que conocemos como. Por esto, en RICO hemos desarrollado una solución con la que pretendemos apoyar a las instituciones educativas en toda América Latina y por supuesto también en Brasil, para que puedan implementar una formación STEM desde el preescolar hasta el último grado de ensino medio, desde el ensino fundamental o hasta el ensino medio, con 3 elementos fundamentales. El primer concepto fundamental es: nuestra solución incluye la capacitación y la formación docente. Nosotros ponemos énfasis en que en cada STEAM Lab que colocamos en cualquier colegio, incluimos la formación docente como un recurso fundamental para asegurar que los profesores tendrán éxito integrando la enseñanza STEM a las materias y lecciones que ahora dictan, y que el laboratorio se convierta en un lugar donde los estudiantes pueden reforzar y ampliar los conceptos teóricos que aprenden en el aula. Junto con la formación docente, entregamos una progresión curricular. La progresión curricular es un conjunto de lecciones progresivas que parte desde el ensino infantil y crece a través del ensino fundamental hasta el ensino medio, en portugués y en inglés. Los profesores tienen acceso a más de 80 lecciones, ninguna lección se repite en ningún año ni en ningún grado, están complementadas por videos de apoyo y por recursos de visualización 3D. Las lecciones están disponibles en inglés para promover el bilingüismo, pero también están disponibles en portugués para aquellos colegios que desean llevar la enseñanza en el idioma local. Todas las lecciones tienen un pacote para el docente, un pacote curricular, los videos instructivos y los libros del estudiante. Como tercer elemento muy importante en nuestra solución están los recursos tecnológicos. Entonces, una vez que hemos dado la formación docente y tenemos un profesor entrenado, una vez que entregamos la currícula en portugués y en inglés, además entregamos todos los recursos tecnológicos para implementar un aula STEM que cumpla con los
patrones y con los estándares internacionales de enseñanza STEM, que ponga al alcance de los estudiantes herramientas para llevar a cabo el diseño de estructuras, la codificación, la robótica programable, el diseño y visualización 3D, la impresión 3D y la integración de todos estos elementos en proyectos integrales donde se conjuga la robótica, la impresión 3D, el código y el diseño. Como he comentado, toda esta experiencia transcurre a lo largo de 4 fases. La primera fase es el juego de construcción guiado, donde los niños toman la fluidez fundamental para el aprendizaje continuo STEM. Una vez que los niños tienen este aprendizaje básico, van a ir a una nueva etapa donde van a aprender las habilidades técnicas y el diseño de soluciones. Es aquí donde ellos ya crean mecanismos y empiezan a formar sus habilidades básicas a nivel técnico y de diseño. Con estas 2 habilidades y con esta progresión, los chicos entran en fases de diseño e ingeniería, donde adquieren comprensión acerca de los conceptos STEM que ven funcionando en el mundo. Comienzan a trabajar con la codificación Arduino y en otros lenguajes. Integran sensores, motores, controles remotos, la impresión 3D y empiezan a crear mecanismos que los preparan para la última fase, donde hay una integración completa de sistemas de tecnología, llevándolos a proyectos complejos que involucran todas las herramientas, incluyendo la impresión 3D, la robótica, la codificación, el diseño, el manejo de lenguajes de programación, para crear mecanismos que responden a retos de la vida real y que les permiten a ellos demostrar cómo un concepto teórico resuelve un problema de la vida real y cómo pueden beneficiarse las sociedades locales. Este es el aula STEM, modelo prediseñado de un aula STEM de RICO. Es un entorno donde el estudiante encuentra todas las herramientas completamente integradas para el aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y lo hacen a partir de retos, a partir de proyectos. Cada clase es un nuevo reto, cada clase es un nuevo proyecto. En cada clase ellos deben utilizar su creatividad e inventiva para, a partir de un reto que les pone el profesor, demostrar cómo lo pueden resolver y sobre todo qué aplicación tiene en el mundo real. Los colegios no tienen que comprar esta solución, también la pueden tomar en opciones de arriendo o leasing, evitando la cuantía de la inversión inicial y haciendo más asequible para todos los colegios la implementación de la educación STEM. Estas aulas STEM se pueden configurar de acuerdo a la cantidad de alumnos y también de acuerdo al presupuesto del colegio. Podemos adaptarnos a diferentes niveles de complejidad, haciendo funcional y asequible la implementación de las aulas. Es importante anotar que aunque nos adaptamos a los presupuestos de los colegios, siempre estamos con el objetivo de que se mantenga al alcance de los estudiantes un espacio maker integral en el que siempre esté disponible las herramientas para la robótica programable, la enseñanza de código y programación, el aprendizaje visual y el storytelling, también las herramientas para diseño e impresión 3D integrados con la robótica y por supuesto una variedad de contenidos en portugués e inglés que van a soportar cada proyecto y promover la creatividad. Esta solución de STEM Lab se entrega llave en mano y lista para que el colegio comience a usarlas en cualquier aula disponible, ya que los requerimientos de Internet o comunicaciones no son mandatorios y nuestra solución los trae resueltos. Nosotros no necesitamos o precisamos que el colegio tenga un aula muy especializada, sino que estos laboratorios pueden implementarse en cualquier aula y todos los profesores que ya hoy en día enseñan en el colegio pueden ser entrenados para el uso de ella. De esta forma, entonces, ponemos al alcance de los colegios no solo soluciones para la enseñanza STEM, sino que además ponemos soluciones al alcance de la mano, como las soluciones para manufactura aditiva y diseño 3D, como el Creator Lab, nuestras soluciones de aulas inteligentes para promover la colaboración, el acceso a contenidos globales de alta calidad,
curados para el aprendizaje STEM y para el aprendizaje avanzado, y por supuesto soluciones para la automatización del trabajo administrativo de los colegios relacionadas con el flujo documental. RICO es así un partner en el que ustedes pueden encontrar las soluciones para la experiencia académica, pero también para la experiencia y las necesidades administrativas. Si ustedes desean tener más información, pueden comunicarse con nuestro equipo en RICO Brasil o enviarnos un mensaje, y un consultor especializado de RICO les asesorará en cuál es la mejor solución de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias. Perfeito, muchas gracias, Camilo. ¿Tú me escuchas bien? Sí, señor. Perfeito. Eu tenho acá algumas perguntas e creio que tu podes contestar e aí eu traduzo ao português para os que nos estão escutando. Temos uma pergunta de Denis, que nos perguntou se há aplicação do STEM à educação superior, mais especificamente para cursos em la área de saúde. No, en este momento la solución que tenemos disponible para el área de educación superior en salud es el Creator Lab, que puede ser utilizado para prototipiar modelos de órganos humanos o de piezas del cuerpo humano a nivel de prototipiado básico. Esa es la solución que está disponible. Ok, perfeito. Denis, a solução que nós temos disponível para educação superior e principalmente saúde seria o Creator Lab. Nós podemos te enviar informação do Creator Lab logo após o webinar e você pode conhecer aí o que seria o Creator Lab. Como o Camilo mencionou agora, o Creator Lab possui ferramentas para impressão de órgãos, ou seja, impressão dos órgãos em 3D, e sim, eu vou falar com o Camilo e te enviamos alguma informação sobre o Creator Lab, que é também um dos nossos produtos. E, Camilo, eu tenho acá algumas outras perguntas que nos foram enviadas. Que soluções oferecem RICO, además de STEAM? Creio que essa está também relacionada a esta de Creator Lab. Que outras soluções há, además de STEAM? Es como Creator Lab, como lo mencioné, para promover en los estudiantes las capacidades del proceso de idea a creación, en procesos iterativos de prueba y error, donde ellos aprenden a llevar una idea a la creación de un prototipo. Para la experiencia académica también tenemos las soluciones de aulas inteligentes, que son aulas donde hay una integración completa de sistemas visuales interactivos, incluyendo pantallas, audio, video, que permiten conectar aulas a cualquier clase de contenido digital o a cualquier otro punto de comunicación local o internacional, promoviendo así el acceso a contenidos en cualquier momento, con alta calidad y de una manera impecable en cuanto a presentación, resolución y sobre todo para captar la atención del estudiante. En cuanto a herramientas y soluciones de RICO para los colegios, también tenemos soluciones para manejo documental y gestión de servicios de impresión para instituciones educativas. Adaptamos nuestra tecnología de manejo de documentos, tanto de digitalización como de impresión, a las necesidades particulares del sector educativo, teniendo en cuenta el tipo de trabajos que hacen y los volúmenes que lo hacen, buscando ahorros y eficiencia en los procesos de manejo de información. Por último, también ayudamos a automatizar el lugar de trabajo, ofreciendo soluciones de automatización de flujos y procesos que ahorran tiempo, reducen costo y mejoran la calidad en procesos como el archivo estudiantil, la admisión de nuevos estudiantes, el manejo de hojas de vida y el manejo digital de toda la información, tanto curricular como administrativa, del colegio, haciéndola disponible en formato digital y cumpliendo con requerimientos de calidad, seguridad y disponibilidad. Ok, graças, Camilo. E eu vou falar pouco em português para que eles entendam. Basicamente, a RICO trabalha como um parceiro que não apenas oferece as soluções
da Ricoh, mas também trabalha com soluções de outras empresas parceiras da Ricoh América Latina. Então, nós temos, para o setor educacional, nós temos soluções de Student Records, que seria toda a informação do estudante, analíticas, ou seja, para correção de prova e analisar como está indo o progresso do estudante na sala de aula. Temos serviços de impressão gerenciada, classes inteligentes com os tipos de tela inteligente, que você pode escrever com o próprio dedo, ou esse tipo de coisa, soluções de admissão, né, como você admite os alunos à escola e como você guarda a informação desses alunos. Foi basicamente isso que o Camilo explicou. Camilo, eu tenho uma outra pergunta que seria, como se dá a capacitação dos docentes em cada escola? Obrigado, es una muy buena pregunta. La capacitación de los docentes se hace en el colegio. Se hace una vez que está instalado el laboratorio y completamente operativo. La capacitación se divide en 4 sesiones. La primera sesión es sensibilizar al profesor, darle a conocer las herramientas, darle a conocer la currícula y todos los elementos con los que va a contar. Luego tenemos sesiones de apropiación, donde los docentes aprenden a usar las diferentes herramientas tecnológicas, pero lo más importante, aprenden cómo integrarlas a su currícula. Posteriormente, hacemos ejercicios prácticos con los profesores acerca de cómo llevar una clase, cómo organizar el salón, cómo introducir el proyecto, cómo evaluar a los estudiantes y cómo cerrar cada lección. Por último, permitimos que los profesores evalúen y hagan sugerencias para poder hacer los ajustes necesarios y asegurar el éxito. La capacitación se hace en idioma portugués, se entrega la currícula de lecciones en portugués y tiene una duración mínima de 12 horas en 3 jornadas de 4 horas cada una. Perfeito. Gracias. Bueno, basicamente, o que Camilo nos explicou é que a capacitação se dá na própria escola, depois que a estrutura foi montada, e acontece em 4 fases. Né? A primeira seria a sensibilização, ou seja, a explicação para os docentes, para todo o corpo docente da escola, do que é que a escola está implantando e como a escola quer atuar, né, daqui para frente, com foco em STEAM. Depois seria a preparação desses professores, né, com aula e com entendimento do currículo. O terceiro passo seriam os próprios exercícios práticos de como o professor pode organizar suas aulas, né, como o professor pode organizar o espaço para os alunos e, ao final, também acompanhamento e avaliação junto a esses professores da implantação dessa ferramenta na escola. Então, são esses os passos aí de implantação dessa ferramenta. Camilo, e temos aqui uma outra pergunta que creio que também tem a ver com a pergunta anterior, que é como se dá a integração deste currículo STEAM em las clases? Como se dá essa integração de uma classe tradicional com esta nueva metodología? Sí, nuestros consultores educativos trabajan con cada colegio para hacer la integración de cada una de las lecciones con los diferentes cursos del ensino infantil, del ensino fundamental y del ensino medio. Nosotros nos reunimos con los profesores y les mostramos cómo ellos pueden integrar los proyectos a los diferentes contenidos y lecciones que hacen parte de su malla curricular. Para esto contamos con asesores especialistas en la malla curricular de Brasil que van a trabajar de la mano y en parcería con los profesores y los rectores de cada colegio. Perfecto. Muchas gracias, Camilo. E aí temos uma outra última pergunta que foi quanto tempo dura a implementação de um projeto? Un proyecto puede tomar entre 6 semanas a 7 semanas
corridas de implementación. Básicamente, las primeras 3 semanas es de alistar orden, alistar todas las tecnologías. La cuarta y la quinta es de implementar. La sexta y la séptima es capacitar e inaugurar. Nosotros apoyamos a los colegios también con labores de divulgación y con hacer una ceremonia de inauguración que nos gusta difundir en los medios para ayudarle al colegio a posicionarse como una institución innovadora que está ofreciendo las mejores herramientas para el desarrollo de sus estudiantes y para que los padres de familia vean la calidad de educación que los niños están recibiendo y los estudiantes están recibiendo en el colegio. Perfeito, graças Camilo. Bueno, creio que esta ficou muito claro, a explicação do Camilo, mas basicamente, além da implantação que demora de 6 a 7 semanas, uma fase importante da implementação seria a divulgação disso nos meios sociais, ou seja, juntamente com a empresa, a Ricoh ajuda a escola a se posicionar nas mídias e tal, e realmente divulgar que a escola acaba de implantar essas novas metodologias, porque seria uma oportunidade, uma ótima oportunidade para fazer isso e para posicionar a escola como uma escola moderna. Então foi isso que o Camilo nos explicou. E esse foi o webinar da Ricoh STEAM Lab em português. Nós vamos enviar para vocês depois a apresentação. Agradecemos todos que participaram, agradecemos o Camilo, agradecemos o Emanuel, a Diana também que participou conosco aqui, e estamos em contato. Nós enviaremos para vocês essas informações e para os que fizeram pergunta, estaremos em contato também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Graças. Camilo. Bye.